É isso, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 3NP. E dessa vez a gente vai tentar um quadro novo que chama Especialista, onde a gente monta uma apresentação sobre algum tópico onde, na verdade, a gente não é especialista. E hoje a gente vai falar sobre Turnip Boy Commits Tax Evasion. Sobre o que? Me desculpa. Então, Turnip Boy Commits Tax Evasion é um jogo de videogame. Essa apresentação é pra mostrar as nuances que a gente tem no jogo. Mas eu gosto de chamar esse jogo de Menino Nabo Sonega Seus Impostos. E esse vídeo é uma análise aqui do canal 3NP. O jogo foi desenvolvido pela empresa Snooki Kazoo, que é norte-americana, e é o único jogo que eles têm. Um dos reviews que é bem legal do jogo, que é altamente recomendado se você está procurando por um jogo rápido e cheio de humor, da Molly Taylor, do PC Games. E o legal é que esse jogo está disponível em absolutamente todas as plataformas conhecidas pela humanidade, então você não tem desculpa se você quiser jogar esse jogo. Inclusive, se você tem Xbox Cloud, você pode jogar ele de graça. De graça não, você já tá pagando por isso. Você pode jogar na Cloud sem nem ter um console. Você jogou ele em qual plataforma? Eu joguei pelo Xbox Cloud, que é, né, sempre bom, já tô pagando lá, o jogo já tá lá. Mas o meu review do jogo seria uma obra sociológico-anarquista pós-moderna, com uma trama extremamente envolvente, drama familiar, política e nabos, que usa o imaginário caricato para discutir temas extremamente complexos. Que eu acho que é um review que faz muito mais jus ao jogo, assim, do que... Eu já fui comprado no envolvente caricato. Realmente muito bom. E a graça é essa, tipo, tentar destrinchar, além, né, do que a gente vê ali da parte caricata do jogo, pra ver mais ou menos o que tem por trás. E esse é o Turnip Boy, ou em português, o Menino Nabo, que é muito bonitinho no jogo. É uma das partes, talvez... O personagem é muito bom. Claro, o jogo começa quando você sonega seus impostos, o que coloca o Turnip Boy no panteão de grandes sonegadores de impostos, assim como a Shakira e o Neymar. Então ele tá assim, já na alta caça de pessoas aqui que a gente tem dentro da nossa sociedade. Estamos falando da elite aqui, tá? E é claro, a partir de agora, alertas de spoiler pro jogo Turnip Boy Commits Tax Evasion. Então se você quiser realmente jogar esse jogo, fica à vontade, depois você pode vir aqui que a gente vai explicar basicamente tudo o que acontece no jogo nessa apresentação. Capítulo 1. As presas do capitalismo. Porque o que acontece, não é mesmo? Turnip Boy é um jovem órfão e um nabo que vive pacificamente em uma sociedade controlada por vegetais. Então, junto com ele, a gente tem lá alguns outros personagens, como a Mirtilo, o Velho Limão, a gente tem a Cenourinha, a gente tem o Prefeito Cebola. E o que acontece? Logo no começo do jogo, a gente já consegue ver a primeira ação, né, sociopolítica que acontece aí dentro de Turnip Boy, que ele rasga uma multa, uma cobrança de impostos, porque ele não pagou os impostos da casa dele. O que isso mostra pra gente? Na sociedade contemporânea, você tem que pagar os seus impostos, né? A gente não escolheu isso, você já nasceu no lugar onde você tem que pagar impostos. Sem contar que as taxas que estão cobrando dele são extremamente abusivas, né? 143.753 dinheiros de plantas, né? Parece uma coisa levemente abusiva. Agora, se a gente fizer um comparativo desse de 143.753 dólares com o dinheiro do jogo, pô, isso aí dá pra comprar um carro esportivo. Aí a gente já tá conversando em convertes de imposto aí. O que é mais interessante é que tá assinado embaixo, né? Sinceramente, o governo, toda a estrutura sociopolítica que tá cobrando você de pagar esse tipo de imposto. Então, mas o que acontece? Chega a doer. Só que aí o que acontece? Quando a gente vê, a gente pode fazer uma análise mais profunda em cima disso. E a gente coloca aqui o nosso primeiro filósofo da noite, que é Thomas Hobbes. E a grande graça de Thomas Hobbes é que ele era o quê? Um filósofo contratualista. Que ele falava do contrato social entre a formação do Estado, né, e a sociedade. Thomas Hobbes era um arrombado? Talvez. Não vamos colocar isso em discussão aqui. Mas na sua maior obra de todas, né, sua magma opus, conhecida como o Leviatã. A própria citação assim, mas egoístas que são, necessitam de um soberano, Leviatã, que pune aqueles que não obedecem ao contrato social. Então Hobbes era o quê? Extremamente favorável ao Estado muito forte que era para ser aplicado sobre a sociedade. Porque se não tivesse, as pessoas iam simplesmente sair fudendo tudo, assim. Então, né, aqui a gente pega o primeiro ponto de, realmente, que a gente tem de filosofia dentro do jogo de Turnip Boy. E essa figura do Leviatã, representado, né, o Estado forte e tudo mais, cai diretamente em cima do nosso principal antagonista, o Prefeito Cebola. Também acha que Hobbes era um arrombado? Você gosta da obra? O que você acha do Leviatã? Deixa aí nos comentários. Eu, particularmente, nunca li o Leviatã de Thomas Hobbes. Eu sei o que a gente via, assim, no ensino médio. Você, alguma vez na sua vida, não só citou ou ouviu falar, mas você leu Hobbes? Você já leu Rousseau? Você já leu alguma desses caras, filósofos, pensadores, que a gente sempre fala, mas as pessoas de verdade nem sabem quem foram? Porra, eu li Rousseau, hein? Puta merda, era muito chato. Acho que foi uma das leituras mais chatas que eu já fiz na minha vida. Continuando aqui no nosso paralelo, Prefeito Cebola
ele basicamente quer poder e ele gosta de impostos. Simplesmente representa essa missão de hobbies do Estado, entendeu? Que eu acredito que os próprios autores do jogo pensaram muito nisso na hora de montar. A partir do momento que o menino Nabo recusa pagar os seus impostos, ele entra basicamente em recuperação judicial. Tipo, você não pagou seus impostos para recuperação judicial. E eles pegam a casa dele. Que é uma coisa, assim, completamente absurda você tomar a casa da pessoa. Quando ele entra em recuperação judicial, ele tem que fazer um trabalho pro Estado para conseguir reaver os seus bens ali, as suas posses e tudo mais. Que já é uma segunda crítica do capitalismo ferrenho. Onde você vai colocar uma criança órfã, obrigar ela a fazer o trabalho do Estado para poder fazer as coisas. E tem um outro ponto que é importante também, que as outras pessoas que moram nessa sociedade, na vila de Vedville, também não gostam de como o Estado trata seus cidadãos. Reclamando do prefeito, reclamando da cobrança de impostos e tudo mais, que ninguém vai gostar de pagar impostos, né? Isso todo mundo sabe disso. E basicamente a quest do jogo é fazer o trabalho do Estado, utilizando da autoridade do Estado e da força para segurar as vontades do prefeito Cebola. Porque ele basicamente vira um ajudante do prefeito Cebola e ele começa a fazer as coisas ali para ele. E apesar de muitos dramas sociais e políticos, é aqui que o jogo realmente começa, né? Quando você começa a jogar, cara, o jogo é muito simples de jogar. Ele literalmente você tem, tipo, 2 botões que você tem que apertar. O diálogo é muito bom, é muito bem escrito, é muito bem feito. Eu acho que, assim, uma obra-prima do humor e, além de tudo, ele é muito fofo. Então, você tá jogando o Turnip Boy, é bonitinho, assim, ele sai passeandinho aquelas coisas, é muito fofo. É um jogo sensacional. Vocês escutaram aqui primeiro, GNP deu o selo obra-prima do humor pra este jogo. Realmente é muito bom mesmo. Eu queria perguntar se aquilo ali é lixo radioativo. Sim, calma que a gente vai chegar nessa parte. Vou fazer uma outra pergunta. Os outros personagens do início do jogo são todos plantas? Não. Calma. Os pais dele. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Você tá chegando muito louco. Você tá As pessoas desse universo, elas nascem da Terra ou elas precisam de pais? Isso é meio controverso, mas pode acontecer as duas coisas. Uma banana. Na sociedade atual, as bananas são todas clones uma das outras. Então, uma banana nasce, ela é clone dos pais também. Eu acho que sim, né? Elas são clones. Todas elas são clones entre si. Se uma banana usasse calças, como ela usaria? Mentira. Isso é um grande questionamento. Deixa aqui nos comentários como você acha que uma banana utilizaria calças. Então, o Marcos perguntou do lixo radioativo, é exatamente o próximo capítulo que a gente vai encontrar. A ameaça nuclear. Turnip Boy, na verdade, se passa num mundo pós-apocalíptico destruído por uma guerra nuclear. O ambiente bonitinho ali de Vedville e tudo mais, na verdade esconde esse passado sombrio, assim, sabe? Que a sociedade humana acabou de se destruir pela sua própria ganância ali, né? E provavelmente também por ter pago muitos impostos. E o que surgiu depois foi a sociedade dominada pelos vegetais. E agora os seres humanos são literalmente só sombras do passado, assim, e chegam até mesmo a atacar o nosso protagonista. Esse é um dos boss do jogo, que é Liz, a humana mutada. E como o Marcos perguntou, o resultado catastrófico da destruição das sociedades humanas basicamente deixou para trás esse green goop, que é resíduo radioativo, que foi o que permitiu que os vegetais ascendessem ao nível de consciência e criassem sua própria sociedade. Então aqui, né, a gente tem um mix de várias coisas da ficção científica. Se você se expor a um green goop, a muita radiação, você provavelmente vai o quê? Morrer. Isso não vai permitir que você crie uma nova sociedade pausada em vegetais, nem que você ganhe superpoderes. Fun fact, normalmente quando a gente vê lixo radioativo, coisas tóxicas em algum desenho animado, quadrinho, normalmente ele é verde. Mas se você olhar minério de urânio, ele não é verde. Inclusive, dentro de um reator nuclear, na verdade, ele brilha azul. Eu acho que minério de urânio é amarelo, não é? Inclusive, em Poços de Caldas tem um vaso com vidro e urânio, então ele é verdinho, ele é bonitinho. Mas aí é diferente, é vidro que contém urânio, não é lixo radioativo verde, ele não é verde. Depende também, se você é especialista em lixo radioativo, comenta aí pra gente, ele fica verde mesmo? Capítulo 3. A família Turniptino e a construção do estado social dos vegetais. Uma parte da trama que é muito importante em Turnip Boy, e poucas pessoas sabem, é que o nosso anti-herói, na verdade, tinha um pai. Aqui trazendo mais questionamentos do que respostas sobre como nascem os vegetais nessa história. Mas ele não sabia que o pai dele, na verdade, era um mafioso da famigerada família Turniptino, que controlava a região de Vedville antigamente. O que também, né, a gente pode traçar um paralelo com outras obras de ficção que a gente tem. Assim como um órfão com pais mafiosos, a gente tem Luke Skywalker. Apesar que ele não era muito órfão, porque o pai dele estava vivo, a gente não vai discutir Star Wars nesse vídeo, porque senão já vai dar muito drama. Aqui tem uma foto da família Turniptino,
que mostra realmente eles como os grandes mafiosos que controlavam a região. Quando eles estavam controlando a região, não existia a presença do Estado, uma figura de governo que controlava a região dos vegetais. Essa época é retratada até por um dos personagens. Quando você conversa com o velho Limão, ele explica pra você que foi em algum momento que eles decidiram que construir esse Estado social. E uma coisa que é bem legal é que tem os personagens da Gangue dos Pickles no jogo, e eles reconhecem o Turnip Boy como um mafioso pela sua habilidade de segurar armas sem ter mãos. E é assim que eles reconhecem um grande mafioso na lore do jogo. Pra mim faz bastante sentido. Não, combinar. as meninas poderosas, grandes mafiosas? Olha, Elas têm mãos, elas não têm dedos. Eu acho difícil você considerar aquilo uma mão, assim, elas tinham um braço. Elas só têm um braço, elas tinham um braço. Nada assim, sei lá. Inclusive tem aquele episódio que alguma delas troca de corpo com o professor Tony, aí elas tentam segurar alguma coisa, elas botam a mão na frente, o negócio cai e elas não conseguem segurar porque elas não sabem usar dedos. O melhor episódio é o Pedra, Papel e Tesoura. Tá bom, pedra, papel e tesoura. Vai! Pedra, papel, tesoura! Caramba, eu sempre perco esse jogo. Então, pensa aqui com a gente. O Turnip Pie, que era o Dom Turniptino, ele tava junto com o Prefeito Cebola e o Velho Limão, quando na verdade eles fundaram o estado de Vedville. O Prefeito Cebola, ele entrou em contato com literaturas antigas deixadas pelos humanos e escreveu Layers to the Onion, a Mayor Onion Manifesto, que basicamente é um manifesto que ele usou para criar esse estado social. E provavelmente ele chegou a ler, né, o Leviatã, de Thomas Hobbes, e o Manifesto Comunista, para juntar essas duas coisas e criar essa visão deturpada de estado baseado num legado deixado pelos seres humanos. Então a gente já vê aqui que tem várias camadas por trás das coisas. Eles estão baseando num legado, claramente não deu certo, porque os seres humanos deixaram de existir pela sua própria ganância, criando um outro estado misturado com outras coisas, junto com o Leviatã, a figura forte ali impostos. Então, cara, não tinha a menor chance desse negócio dar certo. E depois que ele cria esse estado, ele cria a ferramenta mais terrível já inventada pela humanidade, que é a Receita Federal. E a Receita Federal são esses personagens no jogo que você consegue interagir com eles, e eles basicamente atrapalham o Turnip Boy o tempo todo. Inclusive, eles colocam essas plaquinhas de procurado do Turnip Boy que você consegue achar ao longo do jogo, assim. E aqui a gente tem um outro lado que é muito legal no jogo, que você consegue rasgar todos os documentos oficiais do governo, inclusive essas plaquinhas de procurado. E o jogo recompensa o jogador, dando uma conquista para cada documento que você rasga ao longo da sua história. Muitas camadas de coisas. Layers to the Onion, tem muitas camadas aqui nessa cebola que a gente coloca dentro desse jogo. Eu tô achando incrível. Crítica social foda. E o que aconteceu, né? O que aconteceu com Dom Turniptino? Por que o Turnip Boy acabou se tornando um órfão? Ele basicamente, depois que eles construíram o estado de Vedville, o prefeito Cebola manda matar o pai do Turnip Boy. E isso, não sei se pode considerar um golpe de estado, mas um golpe ali entre as famílias. Basicamente ele acaba com todas as outras pessoas da família Turniptino e deixa nosso protagonista órfão e tudo mais, sem memória do pai. O pai até conta aqui nessa carta que ele não viu nem a segunda folhinha nascer no Turnip Boy, e ele também pede no final para que ele rasgue a carta para que ela não seja encontrada pela Receita Federal, que é um momento assim extremamente marcante, muito tocante da história que a gente tá passando aqui, quando ele descobre isso sobre o pai dele. Bastante informação, eu tô meio chocado. Então a gente entra agora no capítulo 4, Economia e Síndrome de Bob Esponja, que também é um ponto muito importante, que talvez passe um pouco despercebido dentro da história de Turnip Boy. Todo o jogo é baseado não só em impostos, né, mas também na economia de como funciona a Vedville, que é um traço claramente humano de atribuir valor e preço a coisas. É um traço humano ali, de acreditar em númerozinhos imaginários que sobem em 10 e que a gente tem que pagar, e o conceito de dinheiro e tudo mais. Só que o que acontece? A economia da sociedade de Vedville está completamente quebrada. Quando a gente fala que tem o Green Goop, o lixo radioativo que cria outros seres, essa nozinha é uma pessoa que nasceu exatamente direto desse Green Goop. E a primeira coisa que ela quer fazer é entrar no mercado imobiliário. Então a primeira coisa que ela faz a partir do momento que ela nasce é comprar um terreno, comprar uma casa. O que eu acho um absurdo. Você hoje em dia tem previsões de comprar uma casa? Eu não pretendo comprar uma casa no mercado. Uma casa? Meu Deus, eu não tô conseguindo comprar um carro. Às vezes eu tô me planejando, eu troco de celular a cada 3 anos, que é o tempo que eu levo pra juntar dinheiro pra conseguir trocar de celular daqui a 3 anos de novo. E exatamente esse é o mesmo drama que acontece na sociedade de Vedville. A economia tá tão ruim que ele consegue comprar um terreno pagando com apenas uma folha. E um ponto que é muito importante, que é na parte mais social, né, de Turnip Boy, que independente de tudo que ele faça, beleza, ele tá em recuperação judicial, ele é um órfão, ele tá trabalhando diretamente pra prefeitura, ele ganha de bosses enquanto você tá jogando o jogo, ele ainda é visto apenas como um garotinho. O que é exatamente o drama que acontece na obra-prima de Bob Esponja.
Porque quando você olha no Bob Esponja, todos os problemas que acontecem com ele, quando as pessoas veem ele apenas como uma criança. Tem um paralelo muito claro entre essas duas obras aqui. E o drama também é o drama principal da obra Bob Esponja, o filme. Que se você não assistiu, eu super recomendo. Vai ajudar você a compreender muito melhor a história de Turnip Boy. Porque realmente tem essa parte de perceber ele como uma criança que tá ali e ele não sabe o que ele tá fazendo. E as pessoas permitem com que ele faça. O que é considerar uma pessoa um adulto, não é mesmo? Só porque o Turnip Boy é feliz, sai correndo por aí, ele só não paga os boletos dele. Pra você ser um adulto, você tem que ser miserável e infeliz. Eu não acho que isso seja verdade, entendeu? E aí, esse é a máxima social que eles colocam em Turnip Boy Commits Tax Evasion. Primeiramente, que obra! Que obra! Que obra! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Respondendo a pergunta, ser adulto é quando você passa, na minha visão, tá, gente? Você passa daquele estágio onde eu não respondo pelas minhas ações, meu Deus, eu tenho 17 anos, 11 meses e 30 dias. Aí, agora, você pode ir preso, você responde pelos seus atos e parabéns, provavelmente você vai ter que pagar suas próprias contas agora. Então, no geral, é isso que é ser adulto. Ou quando você tá numa loja e fala assim, caralho, olha que panela da hora, só, putz, realmente... Eu comprei um filtro de água pra minha cozinha. Eu já achei era. Incrível. Já era. Você cruzou a linha, entendeu? A partir daí, você pode ter certeza que você vai ficar, caraca, olha esse faqueiro, que bonito. Nossa, que copo legal, vou comprar pra casa. Já era. Você passou a ter preocupações sobre coisas de casa, você virou adulto. Bom, mas voltando aqui pra sequência do nosso jogo na apresentação, a gente claramente tem nesse paralelo que o Turnip Boy não tá seguindo os passos do pai dele. O Turnip Boy não quer saber da família Turnip, ele nem sabia disso que tava acontecendo. Uma das coisas que me incomoda bastante no jogo é a personagem do Abacate. Ela chama o Turnip Boy, na tradução em português, de Nabozinho. Que eu acho que é extremamente condescendente, porque ela é uma figura de autoridade. Ela é uma pesquisadora abacate. Então você espera, né, tipo, o que a gente coloca ali socialmente como uma pessoa culta, uma pessoa, né, que compreende das coisas. Dela chamar o personagem principal de Nabozinho, se isso não é condescendente, eu não sei o que é. Tome cuidado, né, quando você for jogar Turnip Boy, pra isso não afetar muito você. E agora a gente chega no nosso último capítulo, o final secreto e a redenção da sociedade. Quando você chega no final do jogo, é claro que o último boss ia ser o Prefeito Cebola. E basicamente ele é corrompido por todas as ações que você fez. Ele fez o Turnip Boy fazer todo o bidding dele, assim. E ele usa todos os itens que o Turnip Boy pegou pra ele pra basicamente chegar num poder maligno e se transformar num monstro. E ele se torna o próprio Leviatã de Thomas Hobbes. Ele vira aquela figura do Estado completamente corrompida, que basicamente ele quer fazer o quê? Levar taxação e impostos pro mundo inteiro. Lembrando que nós estamos no mundo pós-apocalíptico, não é mesmo? O Prefeito Cebola, antes deles fazerem a fundação do Estado Nacional, eles tinham encontrado uma bomba nuclear. E o Dom Turniptino, o pai do Turnip Boy, tinha pedido pro Prefeito Cebola desmontar a bomba, o que ele não faz. E ele usa o poder da bomba para se transformar no Deus Cebola, que basicamente tem o objetivo de levar taxação e impostos para todo o universo. E é isso que acontece quando você chega no final secreto do jogo, quando você destrói todos os documentos oficiais do governo e desbloqueia basicamente todas as conquistas do jogo possível até chegar ali. É genial, entendeu? É claramente uma sátira de tudo que tá acontecendo, toda essa coisa do Estado, de controle, e que se a gente der poder o suficiente, o negócio vai se corromper. É basicamente isso que eles querem mostrar nessa obra. E o que acontece, que é mais legal no final, que quando ele chega nesse estado de que, beleza, é basicamente um apocalipse, ele usa o poder de uma bomba nuclear, tudo vai pro espaço, você literalmente luta no espaço contra ele. Além do Turnip Boy ser uma obra anti-absolutista, a parte mais legal é que os próprios mecanismos do Estado ajudam você a derrotar o Deus Cebola. Então aqui a gente consegue ver uma imagem do pessoal da Receita Federal ajudando o Turnip Boy a lutar contra o Deus Cebola. A sociedade não deve se pautar simplesmente no que o Estado fala, nem sempre o Estado tá correto, entendeu? É nossa obrigação, nosso dever de lutar contra as coisas que nós encontramos, que nós achamos que sejam erradas dentro da sociedade. E essa é a máxima também no final de Turnip Boy. Mostrar que, cara, não importa onde você esteja, não importa o que seja o Estado, você tem que lutar pelas coisas que você acredita que sejam corretas e contra a taxação universal. E é por isso que Turnip Boy Commits Tax Evasion é uma obra de arte da nossa geração. Fala sobre política, sociedade, economia, crianças, órfãos, meu Deus do céu, superpoderes, radiação, gosma verde. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem jogar esse jogo. 10/10, recomendo. É incrível. Fascinante. Gostei da parte em que o Prefeito Cebola causa o terceiro impacto ali no final e ele ganha o status de divindade. Fica aí mais uma vez o selo de recomendado pelo canal 3NP, a Turnip Boy. Bom, eu achei uma obra de arte completa. Ela fala realmente sobre todos os aspectos da sociedade, seja social, econômico e político.
Pra alguém que tá fazendo, por exemplo, um vestibular, jogar esse jogo aí completa muito mais a sua formação do que algumas aulas de história e sociologia. Inclusive, você pode citar Turnip Boy na sua redação do Enem, entendeu? Você talvez não ganhe alguns pontos lá, mas eu acho que é uma citação incrível de um paralelo. Inclusive, vamos abrir agora aí um manifesto para mandar para Conveste e para Fuvest essa obra-prima para que ela seja colocada em títulos possíveis para serem analisados e cobrados do vestibular também. Isso, na verdade, eu acho uma ideia do caralho, entendeu? De colocar como obras para você estudar para vestibular e jogar um jogo de videogame. É que é difícil a gente considerar, né, quem realmente tem acesso para jogar esse tipo de jogo. Geralmente são coisas que são um pouco mais fáceis de acessar. Mas eu acho que imagina ia ser muito se, legal. ao invés de necessariamente a gente só ter que analisar livros, se dentro de um vestibular a gente fosse cobrado para analisar outros tipos de arte também, como por exemplo alguns filmes que caíssem no vestibular para você fazer paralelo entre algumas coisas, ou que você não tenha a opção de jogar necessariamente, mas que o professor passasse uma gameplay, que ele comentasse quais são os paralelos entre Turnip Boy e outras referências. Eu acho que é um ponto válido para vestibulares, né? Quando o Rodrigo fez vestibular, não caiu Racionais? Caiu. Sim, sim. Eu achei isso do caralho. Porra, da hora demais, né? Sim, cara, é muito bom. Quebrar a barreira do culto, assim, ver que foda demais. Arte. E tudo bem, se você não quer colocar Turnip Boy porque é um jogo estrangeiro e a gente sabe que a gente tem que valorizar a cultura nacional e que normalmente vestibulares colocam coisas que são, no mínimo, de língua portuguesa, a gente tem um monte de exemplos de jogos fantásticos que são BR também. Inclusive tem um muito bom que saiu recentemente, que tá até pra mobile, que fala sobre a questão, né, chama Árida, fala sobre o Nordeste e tudo mais. Se você quer que a gente fale mais sobre algum game específico, e se você tá ansioso para os próximos episódios da série Especialista, onde na verdade ninguém é especialista em nada, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que a gente analisasse. Valeu, galerinha. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, tamo junto. Paz. Bom.